Olá, meus amigos da Aliança Municipal Espírita de Almenara. É uma alegria podermos estar reunidos nessa noite em torno do Evangelho de Jesus, buscando o estudo, buscando o entendimento, a fim de que possamos nos fortalecer em nossa jornada, em nossa caminhada evolutiva. Nessa noite, nós teremos a oportunidade de poder viajar pelas páginas do Evangelho para podermos reconhecer e conhecer um pouco a respeito da vida da mulher hemorroíça. As mulheres do Evangelho sempre trouxeram para todos nós grandes mensagens, grandes lições, a fim de que possamos, dessa forma, nos fortalecer na atualidade. Nós que somos homens e mulheres em construção para atingirmos a nossa evolução, alcançarmos a nossa iluminação interior. Para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, o nosso estudo, nós vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações por meio da prece. Oremos todos juntos, unindo os nossos corações, rogando a presença amiga dos benfeitores para a realização do nosso trabalho. Senhor Jesus, médico das nossas almas, todos nós que nos encontramos aqui na Terra, trazemos as marcas da enfermidade. Sejam as dores físicas que assolam o nosso corpo, que trazem dificuldades no nosso dia a dia. Sejam as dores espirituais, aquelas que trazemos no íntimo da nossa alma, nas nossas imperfeições, nos nossos vícios. Queremos, Senhor, nessa noite, tocar as tuas vestes. Nós sabemos, Senhor, que se conseguirmos tocar as suas vestes, haveremos de retirar as emanações do seu amor, que penetrará o nosso espírito, trazendo-nos a cura que tanto necessitamos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, os teus irmãos menores, que ainda estamos tão necessitados de ti. Que o teu Evangelho seja o bálsamo nas feridas vivas que pungem do nosso corpo e da nossa alma. Que possamos, Senhor, cada vez mais nos fortalecer para seguirmos adiante, buscando dessa forma o entendimento da vida, o entendimento de nós mesmos e a nossa transformação interior. Abençoa, Senhor, o nosso encontro dessa noite e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Naquele dia, uma dor indescritível invadia a sua alma. Dores excruciantes dilaceravam seu coração. Uma expectativa envolvia aquela mulher desde que ela soubera dos acontecimentos. A notícia já havia corrido de boca a ouvido. A traição de Jesus, a deserção dos amigos, a negação de Pedro, o julgamento de Anás e Caifás, ali no Sinédrio. E agora o mestre estava a sós. Naquela sexta-feira, logo pela manhã, fora levado ao pretório, onde seria julgado por Pôncio Pilatos, o representante do imperador. A multidão que estava presente
gritava: solte-nos Barrabás. Pilatos lava suas mãos dentro da baixela de prata, como a dizer que não tinha parte com aquele sangue inocente. E o povo vociferava: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Naquele dia, o sol parecia um braseiro ardente, quando aquela sinistra caravana, pelas suas estreitas de pedras largas, encaminhava-se para o Monte Gólgota ou para o Monte da Caveira, onde ocorreria a crucificação. Era a Via Crucis dolorosa. O mestre carregava a sua cruz. A multidão de desocupados, desempregados, homens e mulheres que não tinham absolutamente nada para fazer, senão assistir à desgraça alheia, ali estavam. Há poucos dias, aquela mesma multidão havia recebido Jesus com ramos de oliveiras nas mãos, gritando: esse é o Rei dos Judeus. Durante o percurso, em direção ao monte, Jesus já havia caído por 2 vezes. Na primeira vez, na estrada, Jesus caiu diante das mulheres piedosas do Evangelho. Aquelas mulheres que estavam ali ao seu lado para trazer-lhe o amparo, o carinho. Choravam porque não tinham o que fazer. Elas desejavam estar ao lado de Jesus. Sua mãe, angustiada, se preciso fosse, carregava a cruz para ele. Mas o que poderia fazer ela, mulher? E então, chorosas, elas viam aquela cena de Jesus caído ao chão, apesar da cruz sobre ele. Mas o mestre, ao se soerguer do chão e olhar para elas, ele lhes diz: não choreis por mim, chorais antes por vós, porque se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco. E continua a Via Crucis. Aquela ladeira era difícil de ser subida. A cruz pesando em torno de 70 quilos. Ele já havia recebido 70 chibatadas, 35 no seu dorso, 35 nas suas pernas, quando pela segunda vez caiu, e o soldado romano, percebendo que ele não aguentaria chegar até o fim da estrada, ele resolve escolher um homem que estava assistindo, um desconhecido que estava ali na beira da calçada. Tratava-se de Simão, que entra para a história com o nome de Simão, o Cirineu, porque estava vindo da cidade de Cirineia. Aquele homem é jogado para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E agora, Simão o Cirineu vai junto com Jesus, percorrendo aquelas ruas. A turba, a multidão, continuava exaltada. És o Rei dos Judeus? Então atire a sua cruz ao chão, salva-te ti mesmo, enquanto o barulho do chicote era ensurdecedor. Na beira da calçada está uma mulher. Ela vê Jesus. O mestre vem em sua direção, a cruz sobre os seus ombros, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ela o amava com todas as forças do seu coração. Vivia porque dele havia recebido a vida. E quando a caravana vai se aproximando, Verônica, ninguém sabe explicar como, ela consegue furar a guarda romana. E quando Jesus cai pela 3ª vez, ela ajoelha-se aos seus pés. Verônica trazia um linho branco amarrado na sua cintura. Ela desata o linho, pega nas suas mãos
e leva a face ensanguentada de Jesus. À medida que ela seca o sangue que escorre da face do Mestre, que ela tanto amava, eis que Verônica volta no tempo. Verônica retorna na cidade onde ela havia nascido, a cidade onde muitos anos ela morou, a cidade de Cesareia de Filipe. Recorda-se do dia em que ela saíra dali, doente, muito necessitada, marginalizada pela sociedade, ela estava em busca de sua cura. Já havia buscado diversos tratamentos sem ter nenhuma solução. Os métodos curativos daquela época eram sacerdotes, que eram espécies de médicos, ervas que eram utilizadas para as enfermidades, as oferendas que eram realizadas no templo. Ela já havia feito tudo, gastado o dinheiro que não possuía para poder alcançar a cura do seu mal. Mas aquela enfermidade, ela resistia. Resistia a todos os tratamentos. Verônica pensava mesmo que seu mal era um castigo. Ou quem sabe um sinal de desventura imposto por Deus. Certa ocasião, pensou mesmo que era uma endemoniada. Ela não tinha mais esperanças, já não tinha tantos recursos, mas resolveu ir à cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade bem maior que Cesareia de Filipe. Quem sabe ali não encontrava uma erva, não podia conhecer um médico que pudesse trazer um tratamento diferente e ela encontrar a cura. Há 12 anos ela estava naquela condição. Há 12 anos sofria de um fluxo sanguíneo intermitente. E então, decidida, ela faz a viagem pela estrada poeirenta até chegar na cidade de Cafarnaum. Constrangida, escondia-se entre as ruas da cidade, ocultando-se do povo, quando ela escutou falar de Jesus. Ela ouviu falar do homem comum da Galileia, aquele que levantava paralíticos, aquele que limpava os leprosos, que trazia vida àqueles que estavam tidos como mortos. E uma esperança brotou dentro do seu coração. Ela queria conhecer aquele médico, o médico das nossas almas. Souber o seu nome, os seus prodígios, chegou mesmo a conhecer um dos que haviam sido curados por Jesus. E isso fez com que ela se entusiasmasse. Então ela foi à casa de Simão Pedro, o pescador, onde por diversas vezes Jesus ficava hospedado. Mas o mestre não estava ali. Ela andou às margens do mar da Galileia, procurando por ele, mas também não o encontrou. Foi ao final de uma tarde, quando ela estava ali em Cafarnaum, pelas ruas da cidade, é que ela avistou um homem que vinha acompanhado de uma pequenina multidão. Era um homem diferente, porque quando ela o olhou, ela sentiu uma vibração que envolveu todo o seu ser. Só podia ser ele. Era nazareno, ela sabia, porque o cabelo dividido ao meio, a túnica muito alva, os pés calçados pelas sandálias de couro. Ao seu lado estava Jairo, o chefe da sinagoga, que havia vindo chamar Jesus porque a sua filhinha estava doente. Verônica fica estática ali à beira da calçada, enquanto Jesus vai se aproximando com aquela multidão. A mulher hemorroíça, ela desejava gritar. Ela desejava falar a Jesus as suas dores, os seus sofrimentos, mas faltava-lhe a coragem. Ela tinha medo. Vencida pela anemia, descarnada, ela embrenha-se no meio da multidão.
e vai cada vez mais se aproximando de Jesus, quando, vencendo a sua agonia, no momento irresistível, ela toca nas vestes do Mestre. Ela cria que, se ao menos tocasse na orla do vestido de Jesus, ela ficaria curada. Naquele instante, Verônica, ou a mulher hemorroíça, gritava sem voz. Ela pedia socorro sem palavras. E o sangue estancou, no exato momento em que ela tocou na orla do vestido de Jesus. As hemorroidas deixaram de doer, e então Jesus parou a marcha e perguntou: quem tocou nos meus vestidos? Naquele instante, Pedro, o apóstolo mais velho, que estava bem próximo de Jesus, disse: Senhor, mas como saberemos quem te tocou? Todos nós estamos envolvidos por muita gente, homens e mulheres. Todos querem te tocar, todos te comprimem. E Jesus então disse: de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Foi naquele instante que a mulher atirou-se aos pés de Jesus. Verônica ajoelhou-se, chorando, e disse: fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou. Eu sabia que, se eu tocasse nas tuas vestes, eu poderia recuperar a minha saúde. Naquele instante, o Mestre a soergueu do chão onde ela estava ajoelhada e, olhando profundamente nos seus olhos, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada do teu mal. Naquele instante, Verônica ficou imóvel. Ali parada, ela estava envolvida por aquelas vibrações, por aquelas emoções. E quando ela caiu em si, Jesus já havia seguido em frente. Já havia seguido com Jairo para ir à sua casa. Ela não cabia em si de felicidade. Curada, a ex-mulher hemorroíça, Verônica, volta para Cesareia de Filipe. Naquela pequena cidade, todos a conheciam. E quando ela chega transbordando alegria, conta e reconta várias vezes como a saúde havia chegado na sua vida. Todos queriam escutar. Ela, com emoção que lhe era peculiar, narrava com riqueza de detalhes a forma que a cura ocorreu. E os dias foram se passando. Familiares, amigos, todos estavam muito felizes porque ela estava curada. Mas à medida que as semanas foram se dobrando, Verônica achou muito estranho. Ela havia recuperado a paz do corpo. Ela havia sido curada da enfermidade, mas agora perdera a paz do espírito. Depois de conhecer Jesus, ela encontrara a vida e agora, estando longe dele, perdera a vida. O seu desejo era abandonar tudo para poder segui-lo. Mas quantos anos ela ficou longe dos seus familiares? Quantos anos sem conviver com os amigos mais de perto? 12 anos de sofrimento. Ela relutou bastante, mas entendeu, depois de muito meditar, que esse era o caminho. Ela precisava retornar a Cafarnaum e tornar-se uma das seguidoras de Jesus. Soubera que ele aceitava mulheres como seguidoras. E então Verônica retorna para a cidade onde morava Simão Pedro, Tiago Maior, João, André, e onde Jesus estava. Lá estava a mulher curada, a ex-mulher hemorroíça. Estava Verônica,
bebendo da fonte inesgotável de amor e de sabedoria, o seu evangelho. Ela escutava as boas novas de alegria e enchia o seu coração de paz, de amor, de compaixão, de ternura. Naquele instante, eis então que Jesus trazia para aquela mulher a cura real. Nessa lembrança que vinha à sua mente, Verônica voltou à consciência objetiva. Ela voltou à consciência objetiva e estava ali ajoelhada, diante de Jesus ensanguentado, secando o seu rosto. E quando ela retira o linho, é tomada de espanto, porque ali está gravada a face do Mestre. Verônica, que agora tinha a coragem da mulher que ama, ela levanta-se ali no meio da Via Crucis. O povo em volta, os soldados pareciam estar estáticos. E ela então distende o pano e canta para a multidão. Ó vós homens que transitam pelo caminho, atende a dor do nosso Mestre, que a sua dor também seja a nossa dor. Foi quando as mãos rudes de um soldado a retirou dali. Naquele instante em que ela era retirada, eis que Jesus olha para ela, aquele olhar sereno, calmo, manso, e sem palavras, apenas com o olhar, ela parece escutar na acústica da sua alma Jesus lhe dizendo: vai em paz, jamais me esquecerei de ti. Ah, se um dia ele havia secado o sangue que dela escorria, hoje ela finalizava a sua verdadeira cura, doando também um pouco de si. Aquela caravana continua atravessando as suas estreitas de pedras largas de Jerusalém e chegam então ao Monte Gólgota. Jesus seria crucificado e logo mais estaria morto. Aos pés da cruz, ela também chorou. Aos pés da cruz também estava Verônica, acompanhando outras tantas mulheres piedosas que deixaram o seu grande exemplo para todos nós. Nessa noite, ao relembrarmos a história da mulher hemorroíça que se encontra nas páginas do Evangelho, mas que foi desdobrada pela psicografia de Divaldo Franco no livro Primícias do Reino, onde a benfeitora Amélia Rodrigues, que foi historiadora baiana, numa pesquisa realizada no mundo espiritual, nos traz tantas informações acerca dos fatos evangélicos. É ela, a benfeitora espiritual, que afirma que a mulher hemorroíça é a Verônica das tradições da Igreja Católica, que na Via Crucis seca o rosto de Jesus e na procissão do enterro, na época da Semana Santa, canta para a multidão, distendendo aquele pano, relembrando aqueles dias transatos, onde Jesus nos trouxe o maior exemplo, carregou a sua cruz para nos ensinar a carregar a nossa. Mas hoje nós vamos tentar compreender um pouco os ensinamentos, as mensagens que este fato evangélico nos traz. Naquele tempo que Jesus esteve aqui na Terra, pairava ainda uma grande ignorância diante de diversas circunstâncias, várias situações, inclusive em relação às enfermidades. Por exemplo, os judeus abominavam o toque no sangue humano ou no sangue de animais. Acreditava-se que tudo aquilo que fosse tocado ficaria impuro.
Não apenas pessoas, objetos. Qualquer objeto que tivesse contato com alguém que estivesse doente, com algum tipo de sangramento, ficava impuro aquele objeto. Era uma lei que estava instituída por Moisés no livro Levítico, no capítulo 15, versículos 19 a 30. E neste capítulo, especialmente, vai nos trazer uma série de questões que tornam o indivíduo impuro do ponto de vista judaico. Mas o que mais nos interessa nessa noite é o versículo que diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, e que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue de diversos dias, fora do tempo das suas regras, ou se as regras se prolongarem, estará, durante toda a duração do fluxo, no mesmo estado de impureza. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro. Quem os tocar ficará impuro, e deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água, e ficará imundo até a tarde. Então a Torá hebraica, que traz os ensinamentos de Moisés, definia, nesta lei que nós acabamos de ler, o estado de impureza e inclusive o tempo de duração. Ora, se a menstruação, que é algo tão natural para as mulheres, era algo terrível, era algo considerado impuro, imagine o sangue hemorroidal. Porque a mulher hemorroíça, diferente do que muitas pessoas acreditam, o seu fluxo de sangue não era menstrual. Segundo estudos científicos, uma mulher com fluxo menstrual durante 12 anos consecutivos não sobrevive, por causa da perda do sangue. Não vai sobreviver. Então, esse sangramento que ela possuía era das hemorroidas, o que vai trazer maior sofrimento para ela. Porque muitas vezes ela saía na rua, assentava-se no local, quando levantava-se, a saia, o vestido estava sujo de sangue e ela nem se percebia. Então, era uma mulher que sofria muito, estigmatizada dentro da sociedade. Ela tinha muita vergonha. Todos tinham medo dela, porque não podiam tocar onde ela tocasse, não podia sentar-se onde ela se assentava. Então nós vamos concluir que Verônica não tinha vida. Vamos tomar um exemplo. Nós hoje estamos vivenciando o coronavírus, Covid-19. Essa doença, ela se transfere. Nós contagiamos uns aos outros. Então, quando alguém dentro da nossa casa descobre que está com a enfermidade ou está suspeita, o que acontece? Essa pessoa fica em isolamento dentro do próprio lar. Então evita-se entrar no quarto, evita-se ter um contato direto com aquela pessoa, no período mais ou menos de 10 a 15 dias. Nos relatos que estão tendo pela televisão, temos assistido a alguns, as pessoas que se contagiam com a enfermidade, elas falam quanto é ruim ficar dentro de casa, recluso de todos, porque, entre aspas, estão impuros. Agora imagine uma mulher durante 12 anos com uma enfermidade que não era contagiosa, mas mesmo assim ela era perseguida pelos próprios familiares. Imagine dentro de casa como era difícil conviver, porque se ela não podia tocar nas coisas porque ficava impuro, isso quer dizer que ela não tinha um convívio social.
Ela sempre estava sozinha. E os tratamentos? Os tratamentos ela já havia se submetido a todos eles. Conforme nós dissemos, ela procurou os sacerdotes, ela procurou as ervas, os chás, os ungüentos, ela procurou as oferendas, mas de maneira alguma conseguia curar-se. Então o que ela tinha era desprezo e exclusão da sociedade. E era isso que mais doía na sua alma, nem era a enfermidade. O que mais lhe trazia dificuldades na sua vida diária era essa exclusão. Porque o preconceito, meus amigos, é algo terrível. O preconceito é uma chaga que consome a humanidade e que demonstra o nosso orgulho. Quando nós marginalizamos uma criatura, por qual condição for, seja por enfermidade, seja por condição social, seja pela cor da pele, seja por que for, é preciso nós revermos os nossos conceitos. Todas as vezes que uma pessoa é marginalizada da sociedade, se ela não tem uma postura dentro de si solidificada, ela acaba deixando se envolver pela baixa autoestima, pela exclusão. Ela passa a não assumir mais aquilo que pensa, que acredita. Ela se esquiva de viver dentro da sociedade. Tornam-se pessoas mornas, com uma condição psicológica que denota a falta de coragem, porque não sentem confianças em si mesmas. Então, daí nós percebemos as graves consequências quando nós deixamos nos envolver pelo preconceito e o que cria no coração das pessoas que estão ao nosso derredor. A falta de coragem, meus amigos, é algo que nos traz grandes complicações. A mulher hemorroíça, ela não tinha coragem. Não tinha coragem de enfrentar, mesmo porque não podia. As leis daquela época não permitiam que ela pudesse sair de casa. Então ela ficava fechada no seu mundinho. E ela não tinha opinião própria. Vivia da opinião dos outros. Embora muitos de nós não tenhamos essa enfermidade, mas muitos de nós desenvolvemos baixa autoestima. Não nos valorizamos. Não percebemos as qualidades e virtudes que temos. Há muitos anos atrás, uma multinacional fez uma pesquisa muito interessante para nós ilustrarmos o que é isto, não ter opinião própria. E a pesquisa que eles fizeram era para poder saber da nossa vontade de exprimir aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos. Então, eles iriam contratar uma pessoa para o cargo de direção da empresa, uma multinacional. Colocaram nos jornais e a primeira entrevista era coletiva, ou seja, vários integrantes, participantes, na mesma hora sendo entrevistados. O que o candidato, porém, não sabia é que somente ele era candidato, porque todos os outros entrevistados já trabalhavam na empresa. Essa era a pesquisa, para ver se aquele candidato tinha opinião própria. Então eles se reuniam dentro de uma sala, sem que ninguém soubesse. O candidato que chegava para ser entrevistado, ele não sabia que aquelas pessoas trabalhavam ali. Então todos assentados, o psicólogo chegava, cumprimentava todos, explicava sobre a empresa, explicava as obrigações, os deveres, os direitos. E assim, eis que começava a entrevista. E a entrevista começava da seguinte forma. O psicólogo, diante das pessoas que estavam ali, ele dizia: a nossa entrevista de hoje vai começar com algumas perguntas e nós gostaríamos que todos dessem a sua opinião. Então o psicólogo dizia assim: eu queria que vocês me falassem que cor é essa camisa que eu estou usando. E então ele apontava para uma pessoa que estava na plateia, que era o entrevistado, mas não era o entrevistado real,
era um entrevistado já contratado pela empresa. E ele perguntava assim: a senhora, por favor, que cor é essa camisa que eu estou usando? E a senhora dizia: essa camisa que você está usando é preta. E perguntava para outro: que cor é essa camisa que eu estou usando? Essa cor é preta. A camisa sua é preta. Perguntava a um terceiro: que cor é essa camisa que eu estou usando? Essa camisa que você está usando é preta. Daí a pouco, ele perguntava para o entrevistado real: qual é a cor da camisa que eu estou usando? E na sua grande maioria, pasmem, eles respondiam: a sua camisa é preta. Maria vai com as outras. Não tinha opinião própria. Não serviam para aquele emprego, para ser o chefe, diretor de uma empresa, porque irá sempre seguir por onde todos pensam. Não terá a sua opinião própria, porque a camisa é cinza, não é preta. Por que ele dizia preta? Então, é preciso que nós tenhamos a certeza daquilo que nós estamos fazendo. Paulo de Tarso, ele dizia: seja quente ou frio, porque o morno será vomitado pela minha boca. Nós devemos assumir, meus amigos, nossas opiniões, sermos o que somos, sem vestir nenhum tipo de máscara. Naturalmente, é claro, que buscando a nossa transformação interior. Nós possuímos um livro que se chama A Cura Real. Neste livro, o benfeitor espiritual Fritz Schein, ele comenta as 27 curas de Jesus, que estão relatadas pelos evangelistas. É um livro onde o benfeitor faz uma análise, fazendo a comparação entre a ciência médica, o espiritismo, o evangelho de Jesus. E neste livro, nós também temos a participação do companheiro Charles Pires, que faz alguns comentários. Ele fez um trabalho de pesquisa muito profundo, buscando referências dentro da doutrina, a proposta de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de outros autores, e vai costurando essas informações para nós compreendermos a cura hoje da mulher hemorroíça. E no capítulo da mulher hemorroíça, Charles escreve o estandarte da fé. E dentre vários apontamentos que ele traz, algo que nos chama bastante atenção numa pesquisa que ele realizou, é que nós, dentro da nossa sociedade, vivemos uma fobia social. Uma fobia que a mulher hemorroíça naquela época já sofria. Essa fobia, ela é chamada agorafobia. O que é essa enfermidade? É quem tem medo de praça ou de ambientes onde haja grande multidão. É uma condição psicológica traduzida pelo pavor de qualquer coisa em público. E essa enfermidade ela surge a partir da baixa autoestima. Quando nós queremos a aprovação de todos para podermos seguir adiante. É preciso nós tomarmos muito cuidado com isso, colocar a nossa felicidade nas mãos das pessoas, transferirmos para os outros aquilo que nós já podemos encontrar dentro do nosso coração. No campo da autoestima, há uma linha muito tênue, porque nós temos a autoestima, que é o equilíbrio, mas nós temos a baixa autoestima e nós temos a alta autoestima, ou seja, os excessos. Excessos para mais ou excesso para menos. Quando a pessoa ela se acha ao máximo, em que ninguém pode lhe dar nenhum apontamento, ela sempre está correta para tudo, seus valores já foram adquiridos, ela já tem experiência de vida. Isso é uma autoestima muito elevada, onde o indivíduo muitas vezes passa por grandes dificuldades. A baixa autoestima, então, é as problemáticas que nós vivenciamos quando nós não nos valorizamos. Então é preciso seguir o caminho do meio a que se propõe Buda, a autoestima que nos fortalece, que faz com que nós possamos justamente seguir adiante. Verônica,
era portadora da baixa autoestima. Ela se escondia de todos, ela ocultava a marca da sua enfermidade, estava sempre preocupada com os vestígios dos seus sangramentos, sempre humilhada. Isso aconteceu também com a lepra. A lepra era uma doença que as pessoas não tinham muito conhecimento sobre ela. Era uma enfermidade que todos achavam que era altamente contagiosa e todos tinham muito medo. Quando alguém era diagnosticado com lepra, era enviado para o Vale dos Imundos, à época de Jesus. Mais tarde, eram reclusos da sociedade para os leprosários, o cemitério dos mortos-vivos, quem entrava jamais saía. Houve uma época que, quando alguém era diagnosticado com lepra, o serventuário de justiça ia buscar no consultório e já levava direto para o leprosário, e a pessoa não podia ter mais nenhum contato com a família. Toda a família era submetida a exames para ver se haviam desenvolvido a doença. Hoje, graças aos avanços médicos, a lepra é uma doença que ainda existe, mas controlada por meio de medicamentos, porque a lepra é incurável, mas os medicamentos auxiliam a vida ter uma vida perfeitamente normal. Também mais tarde aconteceu com a AIDS. Quando a AIDS surgiu, era algo terrível. As pessoas tinham medo. Falava que era um aidético, as pessoas não chegavam perto, tinha medo de se contagiar, porque não se sabia bem ao certo como era o contágio. Hoje, também com o avanço da ciência médica, aqueles que são portadores do HIV têm uma vida relativamente tranquila, normal, usando de medicamentos, controlando a taxa dos vírus que não vão se proliferar. E agora, nós estamos vivendo os dias do Covid-19, do coronavírus, que também traz este isolamento, mas uma outra conotação, porque neste caso, realmente a doença é contagiosa e é preciso nós termos o cuidado necessário para preservarmos a nossa vida. O fato é que essa mulher, durante 12 anos, ela sofre em busca da sua cura e ela vai perdendo a sua vitalidade física. É natural, o sangramento. Então ela vai ficando anêmica, descarnada e vai trazendo outras complicações para a sua existência. Mas ela não perde esperanças. Muito embora já estivesse cansada, gastou tudo o que tinha, mas ela vai em busca. Ela não se estagna, ela quer encontrar. No fundo, ela tem a certeza que vai encontrar aquilo que tanto deseja. Então, ela vai em direção a Cafarnaum e é ali que se encontra com Jesus e tem a sua cura, conforme nós já narramos. Mas o exemplo maior que ela nos traz nas páginas do Evangelho, segundo o benfeitor Fritz Schein nessa obra, no capítulo referido da mulher hemorroíça, ele psicografa um capítulo chamado Fé Inigualável. A fé dessa mulher é um exemplo para todos nós. Ela tem a convicção de que se tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. Que fé extraordinária! É a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é capaz de movimentar montanhas. Meus amigos, quanta dificuldade nós temos de reconhecer a presença de Jesus na nossa vida. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, virtualmente, cada um dentro do seu lar. Será que Jesus não está presente? Será que os benfeitores espirituais não estão aproveitando essa oportunidade para trabalhar os recursos em favor de todos nós? É óbvio que sim, mas às vezes nós duvidamos. Quando nós vamos à casa espírita, se nós não entramos dentro da cabine de passe para tomar o passe, se nós não vemos o passista gesticulando para poder nos pacificar, nós achamos que não estamos recebendo passe algum, que não há a presença nem a troca de fluidos. É por causa ainda da nossa fé vacilante, essa fé condicional que é preciso de ver para crer.
Mas a mulher hemorroíça, não. Verônica, ela tem a certeza que se ela ao menos tocasse, ela não precisa falar com ele, tocar na orla do vestido, ela seria curada. A fé, meus amigos, é a mola propulsora da nossa vida. Verônica não apenas cria, ela sabia. E crer é diferente de saber. Quem crê hoje, deixa de crer amanhã. Quanta coisa nós criamos e hoje já não cremos mais. Quantas coisas nós cremos e amanhã vamos deixar de crer. Mas quando nós sabemos, nós levamos conosco para a eternidade. Levamos a informação, levamos aquela certeza, confiança para onde quer que nós formos. Mas a fé vacilante ainda está muito presente na nossa vida, que é aquela fé que acredita enquanto tudo acontece da forma que nós desejamos. Mas no momento em que algo acontece, uma dor, um sofrimento, uma experiência mais difícil, nós então já começamos a reclamar. Será que Deus não esqueceu? Será que é assim mesmo? Ah, eu não mereço. E então a dor, ela fica mais doída. Durante muito tempo acreditou-se que a fé era um artigo religioso, mas hoje a ciência médica, por meio de estudos aprofundados, demonstra que a fé é algo que está íncito em nós, que movimenta a nossa vida. Um grande estudioso, parapsicólogo indiano, radicalizado nos Estados Unidos, Dr. Deepak Chopra, ele apresenta um estudo aprofundado sobre a fé, onde ele diz que existem 4 tipos de fés que precisam ser desenvolvidas no campo da saúde e da doença. A primeira, a fé em si mesmo. Quem não acredita em si, não acredita em mais ninguém. A segunda e terceira fé, fé no médico e no tratamento que nós estamos realizando. É preciso acreditar que aquele tratamento que foi direcionado pelo médico vai surtir efeito na nossa enfermidade, justamente para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos seguir adiante e deixar o medicamento agir no nosso organismo físico. Mas para isso, a nossa mente precisa ajudar. É preciso nós estarmos conectados. E a quarta fé que ele apresenta, ele diz que nós precisamos ter uma fé no poder superior. Ele nem diz uma fé em Deus, porque a fé em Deus requer que a pessoa esteja vinculada a alguma religião, que ela seja mais espiritualizada. Ele é religioso. Ele diz a necessidade de nós crermos em algo mais que controla a nossa vida. Então a fé, já trazida por Jesus há 2000 anos, é algo que está sendo constatado agora pelos estudiosos como uma grande realidade. É claro que junto da fé existem 2 outros pontos básicos para a nossa cura, que é o merecimento e a vontade. Naturalmente, aquela mulher que foi curada, como tantos outros que são, merecem receber essa dádiva. Já cumpriram com a determinação do mais alto, já passaram pela experiência retirando o aprendizado e por isso agora podem ficar saudáveis, podem se curar da enfermidade. E a vontade? Ela tinha vontade. Movimentou todos os recursos. Faça da sua parte, que o céu te ajudará. O encontro dessa mulher com Jesus denota uma nova marca na sua vida. Ela está convertida agora em luz. Cura-se do corpo, mas cura também da alma. Quantas vezes nós curamos o nosso corpo, mas a alma fica enferma? Quantas vezes nós recebemos a bênção divina de uma enfermidade que estava conosco e com medicamento, o tratamento que nós fazemos, nós conseguimos resolver aquela dificuldade. E logo voltamos com a enfermidade de novo, porque não curamos por dentro, não curamos o espírito. A maioria das enfermidades que surgem, elas derivam do nosso espírito. Então é preciso curar a nossa alma para que nós possamos encontrar a cura real. Aquela cura que vem
de dentro para fora. Então, o convite dessa noite, ao estudarmos a história da mulher hemorroíça, é de nós desenvolvermos a nossa fé, o nosso merecimento, a nossa vontade. É termos a certeza de que se ao menos nós tocarmos as vestes de Jesus, nós ficaremos curados. Hoje, na nossa prece inicial, nós nos referimos a isso. Que nós possamos, diante das nossas dores mais íntimas, tocar em Jesus, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Porque a mulher hemorroíça, ela não diz nada, ela simplesmente entra no psiquismo de Jesus, porque ela sobe a sua vibração, penetra as suas emanações fluídicas, bondosas, e consegue absorver, de tal forma que Jesus para. Jesus percebe que aquela mulher desejava, porque ele pergunta, quem me tocou? E Simão Pedro, ele diz, mas Senhor, todos estão te tocando, como é que eu vou saber quem te tocou? Essa parte do Evangelho, só um adendo, que é importante nós falarmos sobre isso, a postura de Simão Pedro, como que se parece conosco? Diante de perguntas óbvias, nós achamos que às vezes não merece resposta. Jesus estava perguntando quem havia lhe tocado para trazer uma grande mensagem. Mas Simão Pedro, ele naquele instante olha para Jesus e diz, Senhor, como quer saber isso? Isso é um absurdo. Como que eu vou saber quem te tocou? Não havia compreendido ainda a profundidade da mensagem. Então Jesus volta a afirmar, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, saiu vibrações que emanaram em favor de alguém. E é nesse instante que a mulher hemorroíça, ela começa a ser envolvida por uma outra postura, a coragem, porque ela tem medo. Ela tem medo de falar com todos porque ela é impura, mas agora o sangue estancou. Agora ela sentiu as suas hemorroidas cicatrizarem, então ela ajoelha-se aos pés de Jesus e diz, fui eu quem te tocou. E ele exalta a sua fé. A tua fé te salvou. E realmente foi a fé dela, porque Jesus não estendeu as mãos, Jesus não disse nada, Jesus apenas estava ali e ela aproveitou da sua presença. Que nós sempre possamos aproveitar da presença de Jesus. Nesses dias, meus amigos, de isolamento social, quantos convites temos recebido para palestras virtuais, para seminários, escutar uma boa música, uma boa programação. É um meio de nós podermos ter Jesus conosco, aproveitar o nosso tempo para o aprendizado do Evangelho, solidificar dentro do nosso coração bases muito seguras para que possamos dessa forma cada vez mais prosseguir adiante e encontrarmos a nossa plenitude. Mas essa noite, para nós finalizarmos o nosso encontro em torno da mulher hemorroíça, nós queríamos trazer uma proposta um tanto quanto diferente para todos vocês que estão aqui conosco nessa live, virtualmente. Nós queríamos pedir para que nesse instante final nós façamos uma prece diferente. Queria fazer o convite para nós podermos viajar para Jerusalém neste instante, naquele dia em que Verônica se despede de Jesus, quando ela seca o seu rosto ensanguentado. Nas tradições, diz que ela cantou para que Jesus pudesse sentir o seu amor profundo. Então, nesses instantes, nós vamos convidar a todos vocês para que possamos juntos escutar o canto de Verônica. Que o canto dessa mulher, ela possa penetrar o nosso coração, trazendo a cura, trazendo para nós as vibrações ternas do amor de Jesus, para que nós possamos juntos fortalecer a nossa mente e o nosso coração. Então eu vou pedir para todos nós, nesse instante, fecharmos os nossos olhos,
buscarmos a serenar o nosso coração, a nossa mente, abrir os ouvidos à nossa alma para podermos escutar, por meio do áudio que nós vamos colocar, a voz simbólica de Verônica a cantar naquele dia, distendendo aquele linho branco para que a multidão pudesse ver a face de Jesus. Crie nesse momento, na sua mente, a figura dessa mulher. Ali de pé, Jesus ao chão, com a cruz sobre os ombros, a multidão ao derredor, os soldados parados, olhando aquela cena, e ela, com a sua voz meiga e doce, cantando a Jesus essa melodia. Ó vós homens que transitam pelo caminho, atende a dor do nosso Mestre, que a sua dor também seja a nossa dor. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz. Muito obrigado pela presença de todos vocês e esperamos que em breve oportunidade possamos estar todos juntos novamente. Uma boa noite e até mais.